Bom, então hoje a gente está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto, né, do Círculo Florescer, que é um projeto para mães expatriadas. E antes, né, de explicar melhor sobre esse projeto, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória até chegar nele, né? Por que ele surgiu, da onde ele veio, da onde essa semente onde essa semente foi plantada, para vocês entenderem um pouquinho. Começamos pelo nome. Por que Círculo Florescer? Quando terminar essa live, eu quero que todo mundo entre lá no meu Instagram e vai ver uma foto de 2018. De abril de 2018. Eu vou pôr nos stories. Essa foto tá escrito assim: que por onde quer que fores, floresça. E eu vou contar o porquê que essa foto foi postada no dia, acho que 16 de abril. Eu tinha iniciado o meu processo de maternidade. Mesmo antes de ser mãe, eu ainda não era mãe, mas eu estava gestando esse desejo, né, na minha vida de tentante. E eu tinha voltado do Brasil, eu moro aqui na Alemanha, esqueci de falar, né, acho que a maioria... e eu tinha acabado de chegar do Brasil em fevereiro, mais ou menos, depois da minha segunda cirurgia de endometriose. E aqui era inverno e eu passei, assim, um inverno interno também. Foi um período bastante desafiador para mim. Que eu comecei a olhar para as minhas dores, olhar várias questões e foi um período mesmo de recolhimento. E essa foto de abril marca um novo recomeço. Nós estávamos na tentativa, né, por gravidez, e foi um dia que eu decidi que eu iria florescer aonde eu estava plantada, da forma com que Deus tivesse planejado para mim. E depois daquela foto, eu engravidei no meu próximo ciclo e eu floresci. Onde eu estava plantada aqui na Alemanha, foi o meu primeiro florescimento aqui. Eu floresci como mãe nesse universo, né? Só que depois dessa primavera, que é tão linda e tão esperada, né, por nós mulheres, eu passei por outras estações. Primeiro veio o outono, que tirou todas as minhas folhas, as minhas flores, que é o que acontece, né, no nosso processo de matrescência. A gente perde a nossa identidade. A gente tá como mulher e, ao mesmo tempo, a gente tá tentando se reencontrar num papel que é tão desconhecido pra gente e a gente sente falta daquilo que a gente era. A gente sente falta de ir e vir. A gente sente falta de conseguir tomar um banho tranquilo, a gente sente falta de tantas coisas. Então, esse outono nos tira muitas coisas e nos deixa completamente sem folhas, só a raiz ali. E aí, a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa fazer esse movimento interno. E é chegado o inverno, é chegada a hora da gente se recolher. E foi isso que o processo de maternidade me trouxe. Eu não vejo ele como um processo pesado, apesar de ser muito desafiador, muito difícil. Mas para mim, a maternidade tem sido assim um portal de cura. E durante esse período, esse inverno que eu vivenciei, né, eu precisei parar tudo. E aqui tem muitas carinhas conhecidas que vão lembrar muito do que eu vivi aqui nos grupos de WhatsApp, porque era a única coisa que eu tinha, né? Aqui eu tenho um monte de mães expatriadas que sabem o que eu tô falando. Como nos faz falta uma rede de apoio. Mas eu tinha esse apoio online. E vocês vão se lembrar, quem conhece aí já vai me dizendo, que a Heloísa era uma bebezinha que chorava muito e eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer nada. Ela chorava muito, ela dormia pouco e isso me desestabilizou completamente, porque não era assim que eu tinha imaginado que seria. Eu tinha imaginado que eu teria uma bebezinha que dormiria, que choraria, mas não tanto assim. A gente idealiza muitas coisas. E enquanto eu estive no processo de olhar para ela e de querer entender o porquê que ela chorava, mas eu olhava não querendo entender o porquê que ela chorava, mas porquê que ela era assim. E na verdade,
quando eu vivi meu inverno, eu percebi que o meu olhar estava no lugar errado. Não era com ela, não era sobre ela, era sobre mim. A minha filha, ela estava me trazendo luz para várias sombras, para várias coisas que eu tinha que olhar e que a vida não tinha oportunizado antes, ou talvez eu não quis ver antes, né? E aí eu me vi tendo que olhar para tudo isso. E quando eu falo em sombra, não é uma coisa negativa, mas é uma coisa que estava escondida, né? Que estava precisando ser vista. E ela me trouxe isso. E ela ainda me traz isso diariamente. Então, nesse processo de inverno, eu tive que olhar para todas essas coisas. Eu tive mesmo que voltar para mim mesma, perceber o que aquela linguagem dela estava comunicando para mim, o que estava pedindo de mim, o que eu tinha que ver. E aí foi um processo que eu já tinha iniciado, porque mesmo antes de ser mãe, eu estava tentando entender, né, a minha endometriose, tentando entender o porquê que acontece com uma mulher e não com outra. Então eu já estava num processo de autoconhecimento, de querer olhar para mim, mas eu falo que a maternidade trouxe isso de forma escancarada, assim. Eu falo que os nossos filhos, eles vêm mostrar para nós coisas que a gente nem imaginava que existia, tanto para nossa vulnerabilidade quanto para nossa força. A gente encontra uma força que a gente nunca nem imaginou que seria capaz, mas ao mesmo tempo escancara dores que a gente precisa olhar, que a gente precisa ver. Do contrário, a gente vai começar a repetir padrões e vai começar a trazer para os nossos filhos dores que não são deles. Então, depois de viver esse processo que foi bastante intenso, ainda tem sido intenso, eu comecei a ver os primeiros raios de sol de novo, né? Eu comecei a encontrar leveza de novo. Depois de olhar para mim, olhar e aceitar muitas coisas, e não que o processo está pronto, eu só estou caminhando, mas depois que eu iniciei isso, tudo foi ficando mais leve. Tudo foi ficando mais calmo, não menos desafiador, mas com um pouco mais de clareza. E aí eu percebi que estava na hora de plantar uma nova semente. Aquela semente que floresceu em mim, da maternidade, ela se abriu para outros ciclos, né? Então eu fiquei durante 12 meses, um pouco mais, me dedicando exclusivamente para Heloíse. Só que quando, por volta dos 10 meses dela, eu comecei a sentir uma necessidade enorme de olhar de novo para mim, de me encontrar nesse processo de matrescência que a gente vive. E o que é esse processo, né? É a gente encontrar um espaço onde a mulher e a mãe se encontram. Porque essa fusão que acontece conosco no início da nossa maternidade, né? Isso que a gente é toda, única, exclusivamente para o bebê, não tem nada de errado nisso. Isso é natural, é importante, né? Só que em alguns momentos a gente também quer se encontrar, quer se reencontrar. Não com aquela de antes, né? Porque aquela mulher de antes nunca mais vai existir. A gente se reencontra com uma nova versão, com uma nova forma de nós. E sempre tão mais bela, tão mais potente. E depois desse processo todo, que novas sementes começaram a brilhar, eu iniciei aqui meu trabalho pelo Instagram. Voltei a falar de educação, mas de uma forma totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito antes. Num modelo completamente diferente. Eu falo de educação de filhos com uma forma respeitosa, né? Olhando essa criança com total dignidade e respeito. E nesse caminhar eu fui percebendo que a minha missão não estava só nisso, sabe? Não só nisso, porque isso é uma coisa grandiosa também, mas a minha missão era um pouquinho mais específica. E eu percebi que a minha missão é falar sobre a educação de filhos, mas com um olhar voltado para a mãe desses filhos. Eu quero falar com mulheres, com mães,
que passaram pela mesma coisa que eu estou passando, que passam pelas mesmas coisas que eu passo, que têm os mesmos desafios que eu todos os dias. E a ideia do grupo surgiu disso. A ideia do grupo surgiu para a gente ter um espaço de mulheres em processo de matrescência. E esse espaço é para que haja uma rede de apoio, né? E por que eu escolhi mulheres expatriadas, né? Eu recebi muitas mensagens de mulheres do Brasil querendo participar. Mas eu escolhi mulheres expatriadas porque... E se eu chorar, tá, gente? Tudo bem, tá? Mas a gente aqui, sendo expatriada, plantadas em solo que não é nosso, a gente tem que criar uma raiz que não existia. É tão desafiador, né? Essa falta de rede de apoio, essa falta de... às vezes não ter ninguém para gritar por socorro, né? Não ter um apoio físico, né? Um apoio que possa segurar sua criança por 1 hora para você, que possa fazer um almoço de domingo, né? Então, a minha intenção de atender neste momento mulheres expatriadas foi porque a minha jornada como uma mãe, né, nesse processo de matrescência expatriada, ela foi bastante desafiadora. Então eu quero acolher esse grupo de mulheres. Eu quero que nesse grupo haja espaço para nós falarmos das nossas dores incomuns, das nossas alegrias, das nossas vulnerabilidades. Não sei se vocês acompanharam a minha live com a Claete, que foi sobre culpa materna. E lá eu falei, né, da culpa, da vergonha. E a forma da gente combater isso, da vergonha, que é um problema social, né, da vergonha de não ser uma boa mãe, de não ser suficiente para o nosso filho, é a gente trazer luz, trazer um bálsamo social. E isso, um círculo de mulheres, faz com muita potência. Porque esse círculo, e por que de um círculo, né? Porque num círculo não há hierarquia, né? Num círculo são todas unidas pelo mesmo propósito. Cada uma vai caminhar individualmente, mas não sozinha. Nós estaremos, né, cada uma no seu momento, na sua fase, mas a gente não vai estar sozinha nesse grupo. E eu até fiz uma analogia num texto que eu escrevi, não lembro o título do texto agora, mas eu disse que uma flor, eu até coloquei uma foto da Catarina, que é fotógrafa aqui em Munique, e naquela mesma flor, naquela mesma planta, várias flores desabrocharam em momentos diferentes. E é isso que acontece com a gente, né? Nesse processo de maternidade, ninguém precisa desabrochar junto, ninguém precisa florescer ao mesmo tempo. E a gente tem que respeitar as nossas fases, os nossos ciclos, né? Nós somos cíclicas. Então, a ideia do grupo é uma apoiar a outra nesse processo de florescimento que é individual, que é único, né? Onde eu vou atuar como uma facilitadora, né, do processo. Vou trazer a minha experiência profissional e também a minha jornada como mãe, para nós formarmos um grupo de mulheres potentes, que é isso que nós somos, né? Um grupo de mulheres onde haja espaço para uma escuta empática, onde a gente vai treinar o nosso ouvido em todos os nossos encontros, para que a gente rompa com os nossos impulsos de muitas vezes julgar a fala da outra, julgar a realidade da outra, porque isso é uma coisa que a gente tem que perseguir todos os dias, né? Dentro do nosso meio, porque quando a gente fala de julgamento, infelizmente a gente tem uma rede que muitas vezes não são outros homens que nos julgam, às vezes são mães julgando mães, e isso é uma coisa que a gente precisa perseguir diariamente. O nosso escuta tem que ser amorosa, né? E isso é um exercício, é algo que a gente vai aprender juntas, que nós vamos desenvolver juntas,
né? Então, a ideia do círculo é essa. Uma mulher apoiar outra mulher e eu atuar apenas como uma facilitadora.